Vem cá, lembra do FOMO, o medo de ficar de fora de alguma coisa muito importante? Esquece, a fila andou. O medo do momento que surge nas redes é o FOPO, Fear of Other People's Opinion, o medo da opinião alheia. Sentimento super potencializado pela onda de cancelamentos. E agora, como é que fica? Para a gente dizer o que pensa num ambiente cheio de perigosas interpretações e condenações implacáveis. Tem medo, Pete? Rapaz, não tenho medo, mas tenho cautela. Tá. Mas sempre tive. Você... Desde antes. Na juventude já dei umas barrigadas aí. Quem nunca? Com essa personalidadezinha que nós temos, né? Né? Com essa coisa, enfim, rebelde de ser que nasceu comigo, desculpa aí. Mas com a maturidade eu fui aprendendo... primeiro, a não ter medo da opinião alheia, porque opinião cada um tem a sua, mas de ter cautela com da forma que eu emito a minha opinião, porque eu acho que é uma responsabilidade. E acho também que eu não faço mais que a minha obrigação. Não significa se omitir, não significa se isentar de opinião, mas significa ter uma certa responsa com o que está falando, para também não fazer a louca e sair correndo e depois ter que ficar pedindo desculpa. Quem nunca, né? Já vimos isso algumas vezes acontecer, né? Sim, total, também. Se retratar, Sim, etc. claro. Mônica, você se sente ansiosa antes de emitir uma opinião sobre algum assunto polêmico que tem a ver mais com, sei lá, qualquer assunto pode ser polêmico, né? Mas você se sente ansiosinha? Sinto uma cobrança. Isso que a Pete falou, eu acho perfeito. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, sim, por tudo que a gente posta, pela opinião que a gente emite. E você sabe que eu pensei em muitas coisas. Durante a pandemia, em muitos momentos, eu me peguei assim... posto isso ou não posto isso? Aí eu tentei transformar esse momento num autoconhecimento. Por que eu estou me perguntando isso? O que eu estou fazendo aqui é errado? O que eu quero postar é errado por quê? Porque eu estou num lugar... Muitas coisas mudaram. Então, por exemplo, eu estava num lugar lindo no início da pandemia e eu não me sentia confortável em mostrar num momento num país de tanta desigualdade, com tanta gente confinada em lugares tão pequenos e eu num sítio. Entendeu? Então, muitas coisas eu ficava questionando ali se eu posto ou não posto. Então, assim, muito mais do que antes. Na pandemia, isso veio muito, assim, forte. Eu acho que essa cultura do cancelamento, eu acho também, assim, muito radical. Eu acho que é uma falta de empatia também com o outro. Com certeza. Entendeu? A gente vive relações conflituosas, todo mundo. Ninguém é igual a ninguém, a gente é diferente. A gente tem que ter um pouco de mais olhar, de mais empatia para o outro. Eu acho muito radical. Assim, mas realmente eu penso. Gabi, você não tem medo de perder a autenticidade? Perguntei de propósito isso pra você, né? É porque a gente pode correr esse risco. Porque eu também sempre... Imagina, eu sou a que fala. Eu sou de um tempo que a gente não existia... Claro que sou desse tempo, que não existia redes sociais. Então, eu era muito chamada todo dia. Jornais, revistas, acontecia qualquer coisa, liga pra atriz pra perguntar qual é a opinião dela. E eu olho na hora, sem pensar e sem pestanejar. E eu sinto que a gente corre o risco de perder essa autenticidade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente vive numa sociedade que cada vez mais incentiva essa perda da autenticidade. Então, você tem que ficar ali se policiando, mas de uma forma positiva. Porque enquanto a Mônica estava falando, eu fiquei pensando, esse medo de omitir opinião é uma coisa, mas isso que vocês falaram é, como o Pete falou, cautela, é respeito. Então, acho que é muito esse lugar também. E tem um psicólogo lá de Harvard, que eu acho que, se eu pronunciar o nome dele certo, Michael Gervais. Ele que é o bambambam do FOPO, foi quem descobriu o FOPO. E é muito legal porque ele tem umas publicações muito interessantes sobre isso. Lendo as publicações e lendo tudo que ele fala muito do autoconhecimento, de você ter uma total frequência com quem você é. Aí eu fiquei lembrando das frases que a minha mãe me falava quando criança, e ele até ensina uns mantras que você pode falar para si mesmo quando você estiver com medo de fazer alguma coisa, porque também esse medo paralisa, né? Você pode deixar de fazer muitas coisas por conta disso. Que são frasezinhas tipo, eu sou mais eu lembro de quem eu sou. E eu lembro que a minha mãe falava muito isso para mim quando eu era pequena. Faça o que você tem que fazer, não ligue para o que as pessoas vão pensar.
Olha como essa frase de Dona Elza é uma grande sabedoria e me serve até hoje. O Steve Jobs fez uma frase da sua mãe é melhor. A frase do Steve Jobs é o seguinte: não deixe que o ruído da opinião alheia silencie a sua voz interior. Olha só, isso que a Astrid falou, eu já passei por isso também. Por ser uma pessoa que fala... Que tem opinião. É uma figura que tem opinião. Acho que todas nós, Aconteceu né? isso comigo uma época. Tipo, qualquer coisa, liga pra Pete. Qualquer coisa, Pete vai falar. Blá, blá, blá. E ao mesmo tempo, sim, eu gosto de me manifestar, de falar. Só que aí chegou um momento que eu falei assim, cara... você vira meio arroz de festa e a sua opinião ela acaba não tendo tanto valor também, porque você está o tempo inteiro emitindo será que a gente tem que ter opinião formada sobre tudo? Tem, gente. Aí vem isso que Gabi falou, que é tipo assim, é um dilema entre não perder a autenticidade, quer dizer, continuar tendo um pensamento crítico e emitindo opinião, mas ao mesmo tempo também não emitir opinião sobre absolutamente tudo. Porque a gente não tem, gente. Não tem. A gente não tem que ter. Tem uma palavra que ela fica o tempo todo comigo, que eu fico me perguntando, é coerência. As pessoas que eu mais admiro na vida são pessoas coerentes. É o seguinte, ela age conforme pensa. Então, em muitos momentos eu falo, eu estou sendo coerente com o que eu sou? Isso aqui diz quem eu sou? Então, todo tempo, acho que essa pergunta, ela abre os caminhos, entendeu? Essa pergunta, acho que deixa a gente nesse equilíbrio de a gente não ter que dar opinião para tudo, a gente não tem que expor e ser irresponsável em postar certas coisas, mas a gente está sendo a gente. E nada mais é também do que um processo de autoconhecimento, né? Total. E outra coisa também que a gente percebe muito é que uma coisa é esse tribunal da internet, é a cultura do cancelamento, que eu também acho péssima. Agora, a outra coisa é quando alguém emite uma opinião que, na verdade, é um preconceito disfarçado. Sim. E tem uma galera que vê isso e que questiona isso também é super importante. E deixa eu acrescentar mais Gabi, uma galera aí nesse bolo todo, porque também tem uma galera, eu inventei uma palavra agora, tá? Tem uma galera aí que é também da causação, que quer causar confusão, tanto pro bem quanto pro mal, né? Mas ambos sabem que vão ter que ter uma responsabilidade de tomar na cabeça. Com certeza. Gente, tem coisas inaceitáveis, que tem mesmo que a gente tem que partir para cima mesmo. Tem coisas que são aberrações. Agora, o problema é que todo mundo é julgado o tempo inteiro. É essa cultura neoliberal do consumo e da substituição a todo tempo, entendeu? É que também tem gente que só existe através desse tipo de polêmica, né? Eu fiquei me lembrando disso agora. E, putz, cara, eu já vi várias vezes, assim, de pessoas me envolverem em rolês que não tinha nada a ver. E de eu ter que deixar muito claro, tipo assim, eu não vou responder isso aqui publicamente. Só para fazer o barulho, uma confusão. Porque tem muita galera que vive disso, tá ligado? Tipo assim, só vive do clique que caçou. E eu sempre falei, eu não vivo disso, eu vivo de música. Então não vem jogando para cima, sabe, querendo e tal. Com relação a isso que você falou, ao mesmo tempo, eu, em alguns assuntos bem polêmicos, nesse Brasil político, econômico e social, nessa crise que a gente vive, eu, em muitos momentos, eu não deixo nem baixar a poeira. Sabe quando você vai mergulhar? Eu não sei nadar, tá? Então, eu mergulho tampando o nariz, eu fecho o olho, mergulho tampando o nariz, vou fundo e reajo. Eu Porque é admiro. atitude política. Mas eu admiro muito. E aí não pode ter medo de nenhum tipo de julgamento. Porque diz quem você é, né, Astrid? E também a gente... Qual é o nosso papel nesse mundo aqui? A gente quer um mundo melhor para nossos filhos, né? A gente quer um Brasil melhor, a gente tem que participar minimamente disso. E isso eu acho corajoso, eu acho importante, eu admiro muito. Corajoso, é importante e assim, necessário. Você sabe que fecha portas também, muitas vezes, né? Sim. Então é por isso que é corajoso, porque se posicionar, se colocar... Eu estava conversando com uma menina outro dia que tem um blog de política, o Tese 11, e ela falou umas coisas maravilhosas. Ela falou, cara, eu defendo o meu posicionamento, eu sei que ele é complicado para hoje a maioria da população brasileira, mas eu preciso porque é isso que eu sou. E eu entendo o risco que eu corro quando eu defendo isso. Então, não é a polêmica pela polêmica, é uma defesa de opinião controversa, talvez, porém muito consciente, muito embasada de quem ela é. Aí é ser coerente, né? Não, e aí vai lá, vamos lá pro doutor de Harvard. Aí respira, né? E mantra. Respira, vai no mantra e não tenha esse medo, porque aí a causa é justa. Faça o que você tem que fazer e não ligue para o que as pessoas vão pensar. Faça o que você tem que fazer e não ligue para o que as pessoas vão pensar. Dona Elza.